Seja bem-vindo à série Conhecendo a Bíblia. Neste estudo, mergulharemos no livro de Gênesis, o livro das origens, onde tudo começa: a criação, a queda, primeiro homicídio, o dilúvio e o chamado de Abraão. Mais do que relatos históricos, vemos o início de uma grande promessa divina que atravessa toda a Bíblia Sagrada. Se esta mensagem edificar sua vida, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para acompanhar a série completa de estudos bíblicos. Ative o sino para não perder os próximos episódios. Olá! Hoje a gente vai fazer uma imersão num dos textos mais importantes da história, o livro de Gênesis. O nome já entrega muita coisa, né? Vem do grego e significa origem, ou em hebraico, Bereshit, que é literalmente no princípio. E é exatamente isso. Gênesis é uma história sobre como as coisas começaram, e é ali que se estabelece o palco para uma promessa que vai ecoar por toda a narrativa bíblica. A pergunta que move esse livro é gigantesca. Como é que tudo começou? E Gênesis não só tenta responder isso, mas também explora o porquê de estarmos aqui, começando com o retrato de um mundo perfeito. Então, a história começa com uma imagem de perfeição. Não é um início aleatório, sabe? É um ato deliberado, que traz ordem, propósito e bondade de onde não havia nada. É interessante notar o ritmo da criação. A coisa toda se desenrola em etapas muito claras. Primeiro, a gente vê uma criação ordenada, o que mostra que o universo tem um design, um propósito. Essa intencionalidade divina é a chave. Depois tem aquela frase que se repete: "E viu Deus que era bom". Isso estabelece uma bondade inerente, um padrão moral para o universo. E tudo isso culmina na humanidade, o ponto mais alto dessa criação. E nesse ápice, nesse ponto mais alto, está a humanidade, feita à imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. Isso tem implicações profundas, que aliás ecoam até hoje nas nossas ideias sobre direitos humanos. Significa que toda pessoa tem uma dignidade inerente, uma responsabilidade moral de cuidar do mundo e, o que é crucial, uma capacidade de se relacionar, tanto com o Criador quanto uns com os outros. Só que essa harmonia toda não dura. A narrativa dá uma virada brusca e a gente chega no momento em que a confiança é quebrada. É aqui que entra o conflito que vai definir todo o resto da história. A estratégia da serpente aqui é sutil, mas é muito poderosa. Primeiro, ela planta dúvidas sobre o que Deus disse. Depois, distorce a verdade, nega as consequências da desobediência e, por fim, promete autoexaltação. Um status quase divino. É um apelo direto à nossa autonomia moral, sabe? Um padrão de engano que se repete ao longo da história. Aquela promessa de que a gente pode definir nossa própria verdade, sem precisar do Criador. E as consequências, como a gente pode ver, são catastróficas. A mudança é total. Onde tinha vida espiritual, agora tem morte espiritual. Onde existia um relacionamento perfeito, agora tem ruptura, tem vergonha. A própria criação, que era toda ordenada, agora está corrompida. E o resultado final? A expulsão do Éden. Mas olha que interessante. Mesmo no meio de todo esse julgamento, aparece um vislumbre de esperança. Gênesis 3,15, que é conhecido como proto-evangelho, ou o primeiro evangelho, tem a primeira promessa de redenção. Prevê um conflito, claro, mas também uma vitória final, que viria através da descendência da mulher. Só que essa primeira rebelião não foi um evento isolado, não. Pelo contrário, ela deu início a uma espiral de conflito e corrupção que rapidamente tomou conta do mundo. O padrão que se segue é bem claro e trágico. Uma consequência direta daquela primeira rebelião. Começa com um homicídio, o ciúme de Caim que leva à morte de Abel. Depois, a coisa se expande para uma corrupção social, uma depravação tão grande que leva ao dilúvio. E mesmo depois de um recomeço, a humanidade se une de novo em arrogância, na Torre de Babel, mostrando o mesmo desejo de autonomia que a gente viu lá no jardim. A essência de todo o projeto de Babel está resumida na motivação deles. Façamos para nós um nome. É uma busca por fama, por segurança, por autonomia, uma tentativa de construir uma civilização sem Deus. A resposta divina para isso é a confusão e a dispersão, quebrando esse orgulho todo. Mas a história não acaba em julgamento, não. A narrativa muda o foco. Sai do problema da rebelião humana e vai para a solução divina. É aqui que a gente conhece os patriarcas, os indivíduos escolhidos para carregar essa promessa de redenção. No centro dessa nova fase está a aliança com Abraão. Um momento decisivo.
É uma promessa com 3 partes fundamentais: uma terra prometida, uma descendência incontável e, o mais importante, uma bênção universal que, através dele, chegaria a todas as nações da terra. Essa aliança se torna a espinha dorsal de todo o resto da história bíblica. A jornada da promessa começa com Abraão. Ele recebe um chamado soberano para um ato de fé radical. Largar tudo que ele conhece para seguir uma promessa divina no meio de uma incerteza total. A história dele se torna um modelo de fé, de confiar no que não se vê. Em seguida, vem Isaque, o filho milagroso da promessa. A vida dele, principalmente a história do quase sacrifício no Monte Moriá, introduz um tema muito forte: o sacrifício substitutivo. A ideia de que um inocente, no caso um carneiro, pode tomar o lugar do culpado. Um conceito que vai se tornar central mais pra frente. Depois temos Jacó, cujo nome quer dizer enganador. A jornada dele é cheia de luta, de engano, refletindo a natureza humana toda fraturada. Mas tudo culmina no encontro que o transforma, onde o nome dele é mudado para Israel. Isso mostra o poder da graça de forjar uma nova identidade a partir de um passado cheio de falhas. E, finalmente, a história dos patriarcas chega no seu auge com José. A jornada dele, desde a traição dos irmãos, o sofrimento como escravo e prisioneiro, até sua ascensão ao poder no Egito, é a maior demonstração da providência divina. É fascinante ver como a história mostra que Deus pode usar até as piores ações humanas para cumprir seus propósitos de redenção. Então, quando a gente olha para trás, o que Gênesis nos deixa? Bom, o livro estabelece ideias fundamentais que ressoam através do tempo, formando a base teológica para tudo que vem depois. O legado de Gênesis é justamente como ele estabelece doutrinas fundamentais: a natureza de Deus como Criador soberano, o propósito da humanidade, a realidade trágica do pecado e a solução divina através do poder da aliança. Ele nos ensina sobre a soberania da providência e, acima de tudo, planta a esperança de uma semente messiânica. Essa jornada é impressionante. Pensa só, o livro de Gênesis começa num jardim de vida e termina com um caixão no Egito. Começa com uma criação perfeita e termina com uma família esperando ser liberta. A gente sai de 2 humanos num jardim para uma nação inteira nascendo. E isso nos deixa com uma pergunta final, que fica no ar quando o livro acaba. Gênesis não é o fim da história, é só o começo. Ele diagnostica o problema da condição humana e apresenta a promessa de uma solução. A questão que fica é: como essa promessa vai ser cumprida? A resposta? Bem, a resposta é o resto da história. Para concluirmos, deixo um convite ao seu coração. Reserve um tempo para ler o livro de Gênesis, meditar em cada capítulo e permitir que essa palavra fortaleça a sua fé. Em suas páginas estão as bases de toda a Bíblia Sagrada e o início da grande promessa de Deus para a humanidade. Grandes revelações começam no princípio. Que Deus abençoe.